Eu creio que o Senhor vai falar no coração de cada um. É uma mensagem que ela é simples, ela é objetiva, como o Senhor sempre fala comigo. E eu creio que o Senhor preparou esse momento para que a igreja aprenda mais com o Senhor. É uma palavra que a gente sabe, mas o Senhor ele vem para nos lembrar. Então, eu quero que os irmãos abram comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Aleluia. Senhor, eu oro agora, Senhor, por este momento, pelo momento da palavra. Que o Teu Espírito venha abrir os ouvidos de cada um da igreja. Que a gente possa estar atento, Senhor, ao que o Senhor quer dizer nesta noite, Senhor. Que nada vem de mim, Senhor. Eu creio que esse momento, Senhor, o Senhor quer falar com o Teu povo. Porque estamos aqui, Senhor, para buscar a Tua direção, a Tua palavra, a Tua luz. E o Senhor se importa conosco, Senhor. E eu creio que esse momento o Senhor vai trazer libertação para a Tua honra e glória, para que as pessoas que estão aqui tenham a Tua direção e possam seguir, prosseguindo para o Teu alvo, para a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Tem como título, irmãos, exortação, e é exortação para 3 coisas: exortação à santidade, exortação ao amor fraternal e ao trabalho. Amém? Nessa passagem, irmãos, o apóstolo Paulo, ele já tinha passado, lá na igreja tessalônica, mas ele enviou uma carta depois. Essa carta é para estar relembrando as coisas que tanto ele como Timóteo e Silas tinham passado para ensinar eles. Então, é uma carta que ele está relembrando eles. Então, no versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos, eu pesquisei, o apóstolo Paulo fala, finalmente, irmãos, peço com amor e seriedade, e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Aleluia. Então, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então, essa carta que ele escreve, eles já sabiam, já tinha sido pregado uma vez. Porém, eles falam de novo para que a pessoa venha progredir naquilo que eles estavam falando. No versículo 2 diz assim: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. E agora é o versículo 3, onde começa a exortação à santidade. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor
é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Aleluia. Aqui a gente vai falar sobre, então, a exortação à santidade. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, o que está falando aqui? Para que você viva de forma coerente com a fé em Cristo. Irmãos, a gente não tem como buscar o Senhor e ter um pé no mundo. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre relacionamento. E então, aqui fala, nessa área, irmãos, tem 3 palavras que o Senhor tocou no meu coração. Que precisa ter santidade, precisa ter respeito e precisa ter compromisso. Não existe você ter um relacionamento com alguém e não ter isso. E não ter santidade, não ter respeito e não ter compromisso. Aqui fala assim, no versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ou seja, você precisa ter um discernimento de você ter um companheiro do lado, que você possa estar honrando essa pessoa, ser santificado junto com essa pessoa. No versículo 5, não na paixão de concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ou seja, aqui, irmãos, as pessoas, os gentios, eles não conhecem a Deus. Você conhece. Então a cobrança em cima de você é muito maior, porque você conhece a Deus. Deus pode te cobrar. A gente não deve se comparar com aquele que está lá no mundo, achando muitas vezes que ele pode as coisas. Eu também quero experimentar. Não tenha vontade de ter um pé no mundo, porque fala aqui o salário do pecado. Todo mundo sabe que é a morte. Às vezes a gente quer ter um pezinho lá no mundo, mas tudo tem uma consequência. E aqui fala, por que Paulo ensina sobre essa imoralidade sexual? No versículo 6, diz assim: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Então está falando, ninguém oprima ou engane o seu irmão. O que quer dizer? Não faça promessas falsas. Se você está com alguém, não faça manipulação emocional ou qualquer atitude que venha machucar o seu próximo. Priscila, mas por que está sendo pregado isso hoje? Irmãos, é culto de louvor e adoração a Deus em família. E todo mundo sabe aqui que o diabo, ele odeia família. Tanto que fala sobre muitas coisas no mundo que está desfazendo as famílias. E se você tem o privilégio de estar aqui nessa noite, você está aqui nessa noite para estar ouvindo mais o Senhor. Quando eu li o Senhor me deu essa mensagem, exatamente essa passagem, eu ouvi claramente, 1 Tessalonicenses 4. Nem sabia o que estava escrito, abri a Bíblia e estava essa passagem. E a gente precisa ter santidade na área sentimental e nas outras áreas que vai ser citadas ali. Então, aqui fala, tenha respeito
pelo seu próximo. Não machuque ele. É a pessoa que está com você. A gente tem que ter discernimento para aprender mais do Senhor e ser luz no mundo. Não ser trevas. Não ser igual os gentios que vão estar vendo a nossa vida e vai falar assim: eu não quero ser de forma alguma crente igual essa pessoa. A gente tem que aprender mais do Senhor e tem que praticar. A gente não pode ser cristão somente dentro da igreja. A gente tem que ser cristão principalmente lá fora, porque a gente precisa dar testemunho de vida. E na parte B do versículo 6 diz: porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Então, o apóstolo Paulo, ele está relembrando eles que eles também tinha falado sobre isso, que Deus é vingador. Mas não está falando de um Deus cruel aqui. Ele é vingador. Está falando que Deus, ele é justo e que se você falhar, ele vai agir. A gente colhe o que a gente planta. Se você plantar a santidade, você vai ter uma vida completamente abençoada. Porque ainda que o inimigo vai tentar tocar, você está com a sua vida em Deus. Você está buscando por santidade. Calma, gente, hoje não é o culto de libertação. Mas o Senhor, ele trouxe essa mensagem porque é o culto da família. E ele quer abrir os olhos das pessoas aqui. Quer abrir os seus olhos. Priscila, é indireta? Não. Deus está abrindo os olhos de todo mundo. Até porque o apóstolo Paulo, ele falou essa mensagem para a igreja tessalônica em 1 Tessalonicenses 4. E o Senhor pediu para trazer essa mensagem nesta noite, porque ele quer falar conosco. Aleluia. Irmãos, Deus, ele não te chamou para ser imundo. No versículo 7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus não te chamou para ser imundo, para ficar na sujeira. Deus te chamou para ser santificado. Ele quer abençoar a sua vida. Irmãos, é muito difícil para quem não tem, para quem não consegue enxergar e achar que as coisas do mundo é muito mais legal. Não é. O mundo, ele só vai te jogar para trás. É tudo uma ilusão. Tanto que a salvação é para quem buscar o Senhor, não para aqueles que estão lá. Como que então quem está no mundo, a vida deles é muito mais legal, sendo que eles vão, se não se converter diante da palavra do Senhor, vai para o inferno. É legal ir para lá? Não é. Que a gente possa estar abrindo a nossa visão para saber que as coisas do mundo espiritual é verdade, é sério. A gente não pode brincar com a palavra. E aqui fala que se você pisar na bola, se você agir, de má fé, fazer manipulação com a pessoa que está com você, Deus não vai gostar disso. Então, irmãos, o que fala aqui? Deus, ele te chamou para que você venha a ser santificado. Ele está trazendo essas palavras hoje, igual fala, no comecinho aqui. Vos rogamos, irmãos. É um pedido. É um pedido com amor e é um pedido com seriedade que o apóstolo Paulo faz aqui. Que você venha absorver essa mensagem que está sendo falada pelo Senhor com seriedade, com amor. Gravar que o seu próximo, você tem que ter respeito por ele, que você tem que amar a vida dele, que você tenha na sua vida, busque por mais santidade, por mais respeito e compromisso. Aqui fala
Então, que você possa ter nessa noite, a partir desta noite, postura de cristão. Para quem é casado, essa mensagem não é só para quem é casado. Para quem está solteiro, para quem está namorando. A gente precisa ter postura de cristão. Quando você vai conhecer alguém também, você não pode ser a pessoa que não está nem aí para outra pessoa, que não vai se importar. Você tem que agir como um cristão ou uma cristã. Eu não estou pregando somente para homens ou somente para mulheres, é para os dois. Que você possa ter respeito com o seu próximo, com o seu cônjuge, com o seu parceiro. Então, que você tenha fidelidade física e fidelidade emocional quando estiver perto ou longe dessa pessoa. Que você possa rejeitar o que vem para desonrar. Isso vai desonrar. Tenha mais preocupação. Tenha preocupação com o seu próximo. Se isso vai desonrar, você rejeita. Trate o cônjuge com palavras cuidadosas e atitudes dignas. A gente está acostumado somente com o dia a dia. Já vira rotina a forma que a gente trata o nosso próximo. Tá, mas o que o mundo está vendo de diferente que eles não estão fazendo? Eles precisam ver uma postura de cristão, né? Quem foi a pessoa que Deus entregou para estar do seu lado? Resolva os conflitos com diálogo. Mas tem pessoas que têm o costume, a mania de já para tudo querer brigar. Ah, você cuida demais da minha vida, eu não posso fazer nada. Tudo tem que ter um diálogo. Ah, qualquer coisinha, eu vou para fora, vou para outro lugar, vou para a casa da minha mãe, vou arrumar uma casa. Tudo já quer ver o fim da situação. As pessoas hoje no mundo estão numa fase que já estão explosivas. As pessoas já não têm uma vida de oração mais com Deus, não têm um relacionamento com Deus e já quer resolver tudo da pior forma. E não. Aonde está a sua vida de oração com o Senhor? Para que Ele possa dar a direção certa do que fazer. Uma das coisas que o Senhor falou comigo, para todos, vigiem com as impurezas que tem nas novelas, as impurezas que tem nos filmes, que tem em músicas. Porque quando a gente começa a absorver coisas que o mundo está mostrando para você, a mente vazia, ela é a oficina do diabo. Então, isso vai estar preenchendo a sua vida com coisas que são de fora. Ah, mas Priscila, isso é uma coisa boba. Só que não é uma coisa boba. São coisas que, se você permite entrar não vai ser mais uma. Você vai deixando outras coisas entrar e isso vai só somando, vai acumulando. E a sua forma de pensar daqui a uns dias vai ser como a de um gentil e não como a de uma pessoa que ouve a palavra, que é de um cristão. Então, tenha mais respeito e nem fere o seu cônjuge. Por que fala aqui que Deus ele é vingador, né? Que Ele age dessa forma, não como crueldade, mas porque Ele é justo. Porque isso não influencia só na pessoa que está fazendo. Porque tem uma pessoa também que está sendo ferida. E isso Deus não aceita. Então, irmãos, Deus quer trazer essa mensagem da primeira parte, exortação à santidade, para que você guarde no seu coração. Que aqui são coisas que eu tenho certeza que você já sabe. Mas isso eu já sei que eu não posso fazer. Mas o apóstolo Paulo, ele mandou essa carta porque ele queria relembrar.
Porque apesar dele já ter falado uma vez, ele precisou mandar uma carta novamente para relembrar a igreja tessalônica sobre isso. Então, essa palavra eu tenho certeza que o Senhor trouxe nessa noite para relembrar a gente. Ou para correção, ou para um simples ensinamento para como a gente deve se comportar, como a gente deve ter uma postura como um cristão. Amém? Aleluia. Então, continuando a passagem, a gente vai falar agora sobre a exortação ao amor fraternal. Aleluia. Versículo 8. Portanto, quem despreza isto... Perdão, irmãos, versículo 9. Para finalizar o versículo 8 sobre a exortação à santidade, fala: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Então, se você não respeita essa mensagem, o que foi falado, você não está desprezando somente o homem que está pregando, você está desprezando a Deus que enviou o Espírito Santo para testificar sobre a palavra dita do apóstolo Paulo. Então, vamos à exortação ao amor fraternal. E diz lá no versículo 9 assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então aqui ele deixa claro novamente. Estou falando sobre o amor fraternal. Vocês já foram instruídos uma vez e vocês sabem que Deus pede para que faz uma ordenança, né? Que vos ameis uns aos outros. E fala no versículo 10: porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Então, no versículo 9 fala que Deus pede para que vos ameis uns aos outros. E no versículo 10 fala que é para você continuar fazendo isso. É para amar uns aos outros. Não só dentro da igreja, mas fora. Só que ele pede aqui que é para você progredir cada vez mais nisso. Ele está te lembrando disso. Isso a gente já pregou, que você vos ameis uns aos outros, mas ele fala que você possa progredir mais. E como que seria progredir? Ele é um processo contínuo no amor. Aleluia. Como que você pode estar progredindo em amar uns aos outros? Que você possa ter mais paciência, que você possa ter mais perdão, mais cuidado um com o outro. Irmãos, muitas vezes a gente não consegue ver o tamanho da dor do outro. Às vezes, o seu irmão, a pessoa que está ao seu lado, que talvez você não conviva tanto com ela, esteja passando por algo que é complicado. Muitas vezes, para você é mais fácil resolver, para ela isso está sendo um problema enorme. Então, que a gente possa ter mais paciência e que a gente possa perdoar mais. Então, isso é progredir, é melhorar aquilo que já é bom. Mas eu amo meu irmão, eu trato ele bem. Porém, você precisa ter mais paciência, você precisa perdoar mais. Você precisa ter mais cuidado com o seu próximo.
Outra coisa é ter menos ego e ter menos indiferença. Por que menos ego, Priscila? Na sexta-feira, eu vou falar sobre um outro assunto. Não sei se os irmãos viram, eu pedi para o pastor pedir uma oração para uma família que tinha perdido um filho. E foi eu que pedi oração para o pastor. E lá no velório, um amigo meu sentou do meu lado e ele falou assim: nossa, Pri, faz 9 anos que eu não falo com o seu primo. Eu olhei para ele, né? Falei assim: nossa, isso porque era amigo de infância. Um era vizinho do outro de porta do prédio. Aí eu falei assim: tá. Faz 9 anos que você não conversa com ele? Faz 9 anos. Aí eu falei assim: mas você está esperando que momento para voltar a conversar com ele? Está esperando um momento igual esse? E apontei para o menino. Você está esperando um momento igual esse para voltar a conversar com ele? Aí ele só olhou para mim e logo em seguida o meu primo veio e ele já foi conversar. E os dois, e ele falou assim, momentos antes: ai, mas eu tenho um ego muito grande, o seu primo também tem um ego muito grande, e a gente ficou 9 anos sem se falar. E nem precisava, porque bateu a cobrança, viu a situação que estava, em seguida ele já foi e conversou. Puxou um assunto simples, os dois voltaram a se falar. Até hoje eu fiquei sabendo que ele ligou para um outro amigo chorando. Voltei a falar com fulano depois de 9 anos. E a gente fica muito feliz. Glória a Deus por isso. Porque houve o perdão. Então que a gente possa ter menos ego e ter menos indiferença com as pessoas. Que a gente possa então cada vez mais progredir, não regredir, melhorar, ter mais postura como cristão. Amém? Amém. Glória a Deus. E vamos para a exortação ao trabalho. Aleluia. No versículo 11 diz: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Então, você trabalhar certinho, você viver de uma forma honesta, isso agrada a Deus. Isso gera ordem e decência para você que não só está dentro da igreja, mas está fora também. Aí aqui no versículo 12, para que andeis honestamente para os que estão de fora. Ou seja, os que estão de fora, eles prestam atenção no cristão que você é. A vida organizada que você é. A pessoa responsável na empresa, sendo um cristão. Essas atitudes que você toma, você honra o nome de Cristo diante do mundo. Então, irmãos, essa é a breve mensagem e creio que o Senhor falou no coração de cada um. É uma cobrança que o Senhor traz, é uma exortação que o Senhor traz, que o Senhor trouxe nessa noite, mas é porque, igual eu falo no começo, Ele está pedindo com amor e que você leve com seriedade essas coisas que Ele trouxe nessa noite. Porque se o Senhor trouxe em específico essa mensagem é porque Ele ama a sua vida e Ele não quer que você sofra. Porque o salário do pecado é a morte. Se você desviar o seu olhar para as coisas do mundo, você vai cair. Porque você não vai ser forte. E eu tive exemplo disso na sexta-feira, que não é nem um pouco fácil. E essas exortações, então, irmãos,
serve para que a gente possa, então, ter uma postura de cristão e buscar por santidade. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem, que você possa aplaudir o Senhor.